E aí, pessoal, o jogo entre Grêmio e Bahia está em risco. O ciclone que se aproxima da Costa Gaúcha e, obviamente, também aqui da cidade de Porto Alegre, pode determinar o adiamento da partida, inclusive com o pedido. No início da noite, o prefeito de Porto Alegre entrou também com essa consideração e nós vamos falar sobre isso a partir de agora, o que pode acontecer. Sai ou não sai o jogo? Nós conversamos com algumas autoridades e vamos dividir isso com vocês. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, Energia Boa, Arte em MDF, a empresa que faz o logo do Grêmio em MDF, todo ele em alto relevo, produto oficial licenciado do Tricolor, que você compra pelo WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo. Tá aqui, Energia Boa, Arte em MDF, que você também pode para valorizar a sua empresa, porque eles fazem logos personalizados para você presentear alguém ou, claro, para você valorizar a sua marca. Compre agora, essa empresa ajuda o Tricolor. Gente, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, através do Twitter, fez a seguinte consideração. Ainda diante do alerta do ciclone extratropical, enviamos ofício ao Grêmio, à Federação e à CBF solicitando o adiamento do jogo marcado para a noite de quarta-feira na Arena. Amanhã à noite, 19 horas, está marcado o jogo. Importante a precaução, considerando que envolve deslocamento de milhares de pessoas e mobilização também de serviços. Esse é o alerta do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. O que acontece? Eu conversei com lideranças da Federação Gaúcha e conversei também com lideranças da CBF. O Grêmio recebe e envia, né? O Grêmio não tem poder sobre isso, sobretudo quando é assunto de defesa civil. Então não tem o que fazer. O Grêmio manda para a federação, para a CBF, tem o estatuto do torcedor que precisa ser respeitado também, e aí a partir daí vai se ter a avaliação. O que me disseram, tá? Que o jogo até o momento está mantido, que vai sim se analisar a chegada desse ciclone para verificar isso, e isso de hora em hora vai se ter também. A expectativa é de muita chuva, né? Quantidade de água, se fala em mais de 100 milímetros na região de Porto Alegre. Se isso se confirmar, dificilmente nós teremos alguma condição de jogo. Mas, às vezes, nós estamos falando de previsão. Nós tivemos um episódio em Porto Alegre há não muito tempo atrás, onde um ciclone iria fazer isso. A Conmebol acabou mantendo o jogo no Beira-Rio e o ciclone não chegou. Então, diante até dessa relação, nós estamos falando de previsão, né? No caso, o prefeito cita um alerta, e claro que é importante para ele se precaver e fazer esse tipo de movimentação, não tenho nenhuma crítica quanto a isso. Só que, no caso, a CBF vai olhar, amanhã pela manhã vai analisar, e os mapas estão aí, quanto mais próximo do fato, mais o mapa é fidedigno, e aí a gente vai posicionando de hora em hora para saber exatamente como proceder amanhã à noite. Mas é importante esse registro, é importante a manifestação, porque essa é uma preocupação oficial da Prefeitura de Porto Alegre e o jogo é na capital. Aí todo mundo me pergunta assim, César, mas a Prefeitura pode cancelar um jogo? Eu preciso dizer sim. Os estados, por exemplo, fecharam os eventos durante a pandemia, por exemplo, por uma ação de defesa da saúde, né? E a CBF não pôde nem sequer dar qualquer tipo de opinião sobre aquilo. É um caso muito mais grave. Mas só para a gente dar mais ou menos uma linha de como é o funcionamento dessas ações. Se a Prefeitura, de fato, e o Governo do Estado entenderem que há um risco muito grande, está terminado o assunto. Ele supera a base de organização, da federação, da CBF, de quem quer que seja. Essa é a relação e a gente tem que saber entender essas hierarquias exatamente para posicionar. Mas o que eu vejo nesse caso aqui,
né, é que solicita o adiamento, a CBF recebe isso, a federação não havia recebido até às 8 da noite, recebe isso e a partir daí analisa. Minha ideia, dentro das pessoas que eu conversei, vai, hora a hora, esperar e vendo mapas e analisando para que ninguém corra risco, para que ninguém tenha nenhum tipo de dificuldade, para a partir daí tomar a decisão. Sinceramente, eu acho que isso vai se arrastar durante o dia de amanhã, entendendo a evolução. Se fala que o pico será, curiosamente, na hora do jogo. Então, poderia o jogo, por exemplo, ser adiado por 3 horas, para que às 10 da noite se tenha a partida. O Bahia está em Porto Alegre, então existe essa possibilidade, existe a possibilidade de se passar para outro horário também, e por aí afora. É preciso sempre, nessa hora, entender o bom senso. O bom senso tem que jogar. Todo mundo dentro do hotel, todo mundo tranquilo, tudo certo, todo mundo na sua casa. Faltando 4, 5 horas para o jogo, se faz uma reunião, um comunicado. Ó, gente, continuamos na expectativa de ter o jogo. Ó, entrou um nível de chuva tal, tem uma previsão de chuva tal, não vamos fazer o jogo, e aí entrega para a CBF a marcação de uma nova data. E assim a gente vai fazendo isso praticamente de hora em hora. É assim que funciona. Não tem outra saída. Nós estamos falando de natureza. Nós não estamos falando de algo que a gente pode imaginar ou prever. A gente tem um mapa e esse mapa está sendo analisado, vai ser olhado. Tem esse outro histórico de não ter acontecido nada tão sério, o que dá também uma dúvida com relação a isso, é natural que se tenha. Eu vi muita gente falando, não se pode desprezar isso. Eu sei que é preciso, mas a gente trabalha com históricos, e isso com certeza, mas de qualquer maneira, podem apostar, isso vai ser discutido durante todo o dia de amanhã, todo dia será motivo de discussão para que se tenha segurança para as pessoas que vão ao jogo, para os jogadores e para quem trabalha numa estrutura que a gente sabe que é sempre muito grande destes grandes jogos, como é o caso de amanhã. Obviamente que do ponto de vista de público o jogo já está completamente comprometido, porque muitas pessoas não vão correr nenhum risco de esperar por isso, estão cancelando ingresso, é normal isso também, mas faz parte aí uma situação de força maior, uma situação de natureza que não tem o que fazer. Essa é a lógica de eventos assim, e eu não vejo nenhuma dificuldade. Portanto, amanhã, todo dia, vamos ficar atentos, porque existe sim a possibilidade de cancelamento do jogo entre Bahia e Grêmio, ou na verdade o adiamento do jogo entre Bahia, ou no caso Grêmio e Bahia pela Copa do Brasil. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.